Boa tarde, pessoal. Eu sou Luciene, universitária da URCA, do curso de Ciências Biológicas. Eu sou uma das estagiárias que foi adicionada no grupo da turma de vocês no WhatsApp. Hoje é o nosso primeiro contato na forma de transmissão de conteúdo. Nós elaboramos uma aula com muito carinho para vocês. Espero que seja bastante proveitosa. E é isso, esse primeiro momento é uma apresentação para vocês e agora é com minha colega Milene. Boa tarde, sou uma das estagiárias, meu nome é Milene. Atualmente estou fazendo o sexto semestre do curso de Ciência Biológica e aqui é o primeiro momento para ministrar a aula para vocês. Espero que gostem. Então, pessoal, boa tarde mais uma vez. Hoje, na nossa primeira aula, nesse primeiro momento de transmissão de conteúdo para vocês, nós vamos abordar um pouco sobre os animais invertebrados e os seus principais grupos. Esse conteúdo de animais invertebrados é o capítulo 5 do livro de vocês, iniciando aí na página 87. De início, pode passar o slide. De início, nós vamos dar uma recapitulada sobre os animais no geral. Existem os animais vertebrados e os animais invertebrados. Mas nessa primeira aula, iremos abordar apenas sobre os animais invertebrados. Nesse slide, nós temos características gerais dos animais. Eles são pluricelulares, o que significa que todos os animais são formados por mais de uma célula. Eles são pluri, significa mais de uma célula. São eucariotos, ou seja, eles possuem células com núcleo. São todos heterotróficos, então eles obtêm matéria e energia de outros seres vivos, porque eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. 95% de todos os animais são invertebrados, que é o grupo que veremos logo mais. 5% são vertebrados. Eles habitam ambientes aquáticos, terrestres e aéreos. Podem ser microscópicos ou gigantescos. Vários animais a gente não consegue ver a olho nu, apenas com o auxílio de microscópio. Já outros são gigantescos. Próximo slide. Agora, nesse próximo slide, podemos observar alguns exemplos de animais invertebrados. Primeiro vamos ler o conceito. Animais invertebrados são animais que não possuem um esqueleto interno ao corpo, contendo um crânio e uma coluna vertebral, ou seja, eles não possuem um esqueleto interno e também não possuem um crânio nem uma coluna. Nós temos aí 6 imagens, 6 exemplos de animais invertebrados. A primeira imagem nós temos o caramujo, a segunda imagem nós temos o polvo, na terceira imagem nós temos uma mão segurando a bolacha da praia. A quarta imagem temos uma centopeia, a quinta imagem temos o barbeiro e na sexta imagem temos o bicho-pau. Então temos aí 6 exemplos de animais invertebrados. Pode passar. O nosso primeiro grupo de invertebrados que vamos ver são os poríferos. A palavra porífero significa pore, significa poros, e feros significa portador, ou seja, os poríferos são portadores de poro. São representados pelas esponjas.
ou seja, os indivíduos que fazem parte desse grupo de invertebrados chamado porífero são as esponjas. Como podem visualizar aí no slide, várias esponjas, 6 imagens de esponjas, 6 espécies diferentes de esponjas. Elas são animais que apresentam poros, como falei, o próprio nome já diz, portadores de poros, porque elas apresentam poros. A maioria marinha, ou seja, a maioria vive em água salgada, mas uma pequena parte, uma pequena quantidade, habitam ambientes de água doce. São animais filtradores. Eles filtram a água e retiram da água as partículas de alimento contidas na água. São mais de 8.000 espécies diferentes. Bastante coisa, né? Só nessa imagem aí temos 6 espécies diferentes. Essas esponjas, elas já foram bastante usadas como esponjas para banho, mas atualmente nós utilizamos a esponja sintética industrializada, pois não é legalizada, nem é ecologicamente correto, né, o uso desses animais para estes fins. Pode passar. Agora, nós vamos observar as estruturas que formam um corpo de um porífero. Como células, nós temos o pinacócito, vemos aí ele com um núcleo. Como falei, esse pinacócito, então, ele é uma célula eucariota. Temos o amebócito, aí na imagem ele está ilustrado de verde. Amebo, por quê? Porque ele tem a aparência de uma ameba. Ele também é uma célula eucariota. Temos também o coanócito, que apresenta uma função bastante importante. Eles possuem esse flagelo. Os coanócitos são essa imagem aí vermelhinha, que tem um flagelozinho preto. Eles apresentam esse flagelo e ele se movimenta. E esse movimento do flagelo, ele proporciona uma função bastante importante realizada por eles, por poríferos. São eles também que retêm as partículas de alimento contidas na água. Temos os poros, aí ilustrado na imagem, que é por onde entra a água no corpo do animal. Temos essa cavidade aí chamada de átrio e temos também o ósculo, que é por onde sai a água. Vemos aí na imagem a setinha indicando onde é os poros, onde entra a água, que fica nessa cavidade chamada de átrio e sai pelo ósculo. Então, pessoal, esse animal, como é aquático, como eles vivem em ambientes aquáticos, ele é fixo. Ele é um animal que chamamos de céssio, ou seja, esse animal ele não tem condição de sair à procura de alimento. Então, ele depende do alimento, de que o alimento chegue até ele. E quem leva esse alimento até ele é a água. Pode passar. O segundo grupo de invertebrados são os quinidários. São aquáticos, maioria vivem nos oceanos. Esses quinidários, eles possuem tentáculos com estruturas com um líquido tóxico. Então, nesses tentáculos vai existir umas estruturas que possuem umas substâncias tóxicas. E essa substância, ela é injetada dentro do corpo da presa, paralisando ela, para que ela possa se alimentar daquela presa. São mais de 11.000 espécies conhecidas. Como vocês podem ver, é um número bem maior do que os poríferos, né? Que eu falei anteriormente, os poríferos têm 8.000 espécies conhecidas. Alguns quinidários são sésseis, ou seja, fixos. Outros são flutuantes, como nós temos as caravelas.
e outros nadam, como é o caso das águas-vivas. Então, as anêmonas do mar, as águas-vivas, os corais, todos eles são animais que fazem parte desse grupo dos quinidários. Nós temos aí na imagem ilustrada a caravela, a anêmona do mar, os corais e as águas-vivas, como vocês podem ver. O nome quinidário, quinido, vai significar urtiga. A urtiga, pessoal, ela tem uma característica de queimar. Ela é uma substância que queima, que paralisa quem entrar em contato com ela. Essa substância, ela vai estar presente nos tentáculos. Pode parar. Agora nós veremos a estrutura de uma anêmona. Pessoal, essa figura da anatomia de uma anêmona vocês encontram no livro de vocês, foi retirado do livro de vocês, na página 90. Temos a abertura oral, aí na figura, por onde entram as presas capturadas e por onde também vai sair os restos de alimento não digeridos, ou seja, é a boca da anêmona. Temos os tentáculos. Esses tentáculos, eles paralisam a presa. E essa presa paralisada ou até mesmo morta, ela entra por essa abertura e os restos não digeridos também vão voltar por essa mesma abertura que vocês podem ver aí na figura. Nós temos também o duto, que conduz a uma cavidade onde o alimento ele será digerido e absorvido. Então, o alimento ele é digerido aí nessa cavidade. Tem a setinha explicando bem direitinho onde localiza cada uma. Temos também a célula do revestimento externo, estão do lado de fora do animal. Essa célula, esse lado de fora do animal, esse lado externo, ele é revestido por célula. E no revestimento externo da célula temos os quinidócitos. Os quinidócitos é um tipo de célula urticante. Urticante por quê? Porque contém filamentos que podem ferir ou paralisar a presa. E também ela pode causar lesões em humanos e em outros animais grandes demais para serem presos. Então, mesmo que ele não consiga, que o quinidário não consiga digerir a presa, mas ele vai deixar ela ou ferida ou lesionada pela toxina produzida. Aí dentro dos quinidócitos vai existir uma estrutura chamada gatilho. Esse gatilho ele vai disparar o filamento quando algo tocar nele. Por exemplo, alguns peixes desavisados, eles estiver nadando ali ao redor desse quinidário e ele, por engano, tocar nos quinidócitos, ele vai disparar esses gatilhos. Pode passar. Trouxe aqui para vocês, a nível de curiosidade, uma curiosidade sobre os quinidários. Eles são responsáveis por mais envenenamento do que qualquer outro animal marinho. Entretanto, de todas as 11 mil espécies que eu falei para vocês, são 11 mil espécies conhecidas, apenas 100 dessas espécies são tóxicas aos humanos. Como falei, nos tentáculos vai existir substâncias tóxicas que podem penetrar na pele dos humanos, causando lesões, e essas lesões elas podem variar de acordo com cada tipo de quinidário. Geralmente, essas lesões vão incluir pequenas erupções na pele, um tipo de queimadura, acompanhada de dor intensa e instantânea. Aí eu trouxe na imagem para vocês a perna de uma pessoa que foi supostamente queimada por uma água-viva. A água-viva, eu falei anteriormente, é um quinidário. Então, eu trouxe os dois primeiros grupos para vocês, poríferos e quinidários,
E agora a Milene vai dar continuidade com mais dois tipos de animais invertebrados. Dando continuidade aos animais invertebrados, que são aqueles animais que não possuem seu esqueleto interno no corpo, contém apenas crânio e coluna vertebral, eu irei agora abordar sobre os platelmitos, que são chamados de vermes. É, Popularmente, eles são chamados de vermes, mas cientificamente, eles são chamados de platelmito. A palavra platelmito, ela vem do grego, que plantes, que é achatado, e emes, que é verme. Como podemos ver nessas imagens, como exemplo, eu trouxe a planária, que os platelmitos, eles possuem seu corpo mole, fino, comprido e não possui pernas. Alguns vermes também de corpo achatado, outros de corpo cilíndrico e outros com corpo de forma segmentada, ou seja, de segmentos de fácil perspectiva. Pode passar. Os platelmitos, eles são classificados em três classes, que são essas classes: classe tubelárias, que pertence às planárias, classe trematódia, que pertence aos equitossomos, e classe cetódia, que pertence à térnia ou solitária. Pode passar. A classe tubelária, que são as planárias, eles são organismos de vida livres, são hermafroditas, ou seja, eles possuem os órgãos genitais, tanto feminino quanto masculino, e cuja sua autofecundação normalmente ela é rara, ou seja, o óvulo raramente ele se autofecunda. As planárias, elas medem cerca até de 30 centímetros e apresenta seu corpo plano e achatado, como podemos ver nessa imagem, a planária terrestre. Pode passar. Sobre a classe trematódia, que são os ectossomos. Ele é um parasita causador do ectossomose, ou também conhecido como barriga de água. É, o local que é afetado nas pessoas é sua pele e pode apresentar vermelhidão na pele. E a fase aguda da doença, ela pode evoluir, causando o mau funcionamento do fígado. Também pode levar a pessoa a ficar em coma, podendo levar até a morte. Pode passar. A classe cetódia, que é a térnia, ela é um endoparasita. Ela é conhecida como térnia ou como solitária. Ela consegue chegar a cerca até de 15 metros de comprimento. Como eu já falei, ela é uma endoparasita. O hospedeiro intermediário dela é o boi e o porco. Sua contaminação, ela se dá tanto por carnes cruas como mal passada. E essa térnia, ela parasita o intestino humano. Pode passar. O hábitat dos platelmitos. Essas espécies de platelmitos, elas vivem tanto em água doce quanto em água salgada, também em ambientes de terra firme e úmido, ou também, inclusive, no interior de outros animais, como parasita. Pode passar. Agora, irei abordar um pouco sobre os nematódios,
que são também vermes. Os nematóide é a palavra. Ela deriva do grego nema, que quer dizer fio. Essas espécies de nematódia, elas possuem seu corpo cilíndrico, alongado e afilado nas suas extremidades, que se assemelha a um fio. A maioria delas mede menos de 2,5 milímetros de comprimento, mas há também espécies que podem chegar até 1 metro. Das mais de 20 mil espécies existentes, cerca de 30% são parasitas, tanto dos animais como das plantas, e elas causam prejuízo tanto na agricultura quanto na pecuária, além de doenças humanas. Como podemos ver, aqui as imagens das nematóides. Pode passar. Como exemplo de nematódia, temos a lombriga, que sua transmissão ela ocorre através de ingestão de ovos infectados do parasita, que procede do solo, água e alimentos contaminados com fezes. Esse verme, ele vai se alojar no intestino delgado do ser humano. Como sintomas, temos dores abdominais, diarreia e náuseas. E suas medidas de controle. Ao invés de ingerir vegetais crus, ingerir vegetais cozidos e também fazer uso da higiene pessoal. Essa imagem da lombriga foi retirada do livro. Pode passar. Temos também como exemplo de nematóides os heterobiose, que sua transmissão ela vai ocorrer pela ingestão de ovos, podendo ser de forma direta ou indiretamente pelos alimentos contaminados. Como sintomas desse verme, temos náuseas e dores abdominais, dores na barriga. E as medidas de controle: lavar bem os alimentos antes de serem ingeridos e ter uma higiene pessoal adequada. Pode passar. Temos também, como exemplo de nematódia, o bicho geográfico, que ele também é conhecido como Lavia migrans cutânea. Sua transmissão, ela vai ocorrer através de contato de humanos com a larva do verme. Isso ocorre também em solos contaminados por fezes e cães. Também pode acontecer desse verme causar nos cães e gatos. Como sintomas, tem forte coceiras, irritação e inchaço na área afetada. Área afetada geralmente nas mãos, nos pés e também nas nádegas. Como tratamento? O tratamento é bem simples, consiste apenas na aplicação de pomadas. Essas pomadas, elas têm que ser específicas para esse tratamento. E as medidas de prevenção. Evitar andar descalço, aplicar vermífugos em cães e gatos, e também recolher as fezes dos animais e destinar a um local adequado. Como podemos ver nessa imagem, aí é o bicho geográfico, e dá de perceber que essa imagem mostra no pé esse bicho geográfico. Pode passar. O hábitat dos nematóides. As espécies de nematóides, elas vivem em diversos ambientes, tais como solos úmidos e ricos em matéria orgânica, e também pode viver em rios, lagos e oceanos.
Pode passar. Terminamos a metade desse conteúdo. A outra parte desse conteúdo ficará para a próxima aula e obrigado pela atenção. Então, pessoal, era isso que nós queríamos passar para vocês nessa primeira aula. Esses 4 principais grupos, só que tem mais para a próxima aula. Agradecemos a participação de todos vocês e nós estamos à disposição de todos no WhatsApp. Qualquer dúvida que surgir, podem mandar mensagem. E muito obrigado. Obrigado, tenham uma boa tarde.